Mas o ponto que eu queria desenvolver mais hoje aqui, eu acho que seja uma discussão e uma aproximação, tem a ver com a ideia de uma filosofia política cética, tá? Que eu acho que pode ter ressonância em algumas questões postas por Freud em alguns textos. Eu selecionei umas passagens aqui para tentar trazer para aqui. Em primeiro lugar, uma aproximação entre Hume e Freud. Tá? Mas eu acho que é uma aproximação forte entre David Hume, esse pensador cético fundamental do final do século XVIII, e Freud, na medida que ambos, né, eu não sei, quer dizer, eu não tenho notícia, não tenho referência, não tenho evidência da leitura direta de Hume por parte de Freud, né? Da leitura de Hume e de Freud, evidentemente que eu tenho a não evidência, claro, né? Mas a evidência contrária tão pouco dispõe. Né? Mas, de qualquer maneira, né, é possível entendê-los como dois pensadores, né, que recusam a postulação cartesiana, né, de que o sujeito tem um acesso privilegiado, tranquilo, aos conteúdos da sua própria consciência. Hume é o primeiro pensador a claramente pôr em questão a pretensão posta pelo código cartesiano de que esse sujeito, portador do código, é capaz de, através de uma simulação de ceticismo, né, se livrar de todas as impressões que não são dispostas de fundamento, né, duvida das impressões, duvida das ideias recebidas, das superstições, das impressões mal construídas, para que nesse trabalho de descarrego, né, de todas as noções aprendidas pela experiência e por ouvir dizer, né, ele vai se encontrar ele vai se encontrar diante de um abismo solitário, de uma imensa solidão, e nessa solidão que se revela para esse sujeito é o seu código inteiro, né, dotado de ideias claras e distintas, a partir das quais o mundo passa a fazer sentido. E, diante desse projeto, quer dizer, de uma auto-inspeção, de uma transparência, de uma não opacidade dos conteúdos do sujeito para o próprio sujeito, Hume vai propor uma concepção de mente que é extremamente interessante, simples, né, como as coisas em geral. Ele dizia que são três passagens do Tratado da Natureza Humana, escrito na segunda metade do século XVIII, em que ele diz coisas do seguinte tipo: aquilo que chamamos de uma mente não é senão um feixe ou coleção de diferentes percepções, unidas por certas relações, e as quais supomos, embora falsamente, serem dotadas de uma perfeita simplicidade e identidade. Em outro momento ele diz: à parte alguns metafísicos, arrisco-me, porém, a afirmar que os demais homens não são senão um feixe ou uma coleção de diferentes percepções, que se sucedem umas às outras com uma rapidez inconcebível e que estão em perplexo fluxo do movimento. Continua nessa linha, e para, num dado momento, propor uma solução claramente nominalista. A mente é aquilo que nós chamamos de mente, nada mais do que isso. E é insuportável viver sem a crença de que temos uma mente e de que, em alguma medida, temos um acesso a isso. Né? Quer dizer, não é preciso exagerar, quer dizer, o papel que Freud tem, né, já no final do século XIX e no início do século XX, na desconfiguração de uma suposição que está instalada na tradição do pensamento liberal, né, de que os sujeitos, né, sujeitos que vivem no mundo, constituem o mundo da experiência cultural, da experiência social, são sujeitos racionais, tá certo? Dotados também dessa mesma capacidade de inspeção a respeito das motivações que os levam a agir no mundo. Se consultarmos, por exemplo, um pensador importante da tradição liberal do século XIX, que é John Stuart Mill, isso aparece de uma maneira impressionante, irritante. O homem democrático liberal, a mulher também, tá? Os seres humanos, né, democrático-liberais, eles têm desejos, eles têm, né, vontades, não tinha um conceito, tem algumas coisas estranhas, querem umas coisas assim e tal, mas pensam, ponderam, né, fazem autoexpressão, sobretudo quando agem, são precedidos de um imenso juízo a respeito do que deve ser feito. E são animais sempre propensos à conversação pública, né? De modo que a política para esse animal significa um jogo de persuasão racional, um adermaizinho dentro do peito, né? Uma persuasão racional, um convencimento, e diante do argumento mais persuasivo, melhor articulado, eu direi, realmente você tem razão, eu acabei de mudar de posição. Um jogo, né? Isso aparece em Guizot, na ideia do parlamento que ele desenvolve a partir do meados do século XIX, e a própria ideia de parlamento liberal, que o século XX herda do século XIX, é a ideia de que
a despeito da irracionalidade dos seres humanos, da maluquice dos seres humanos, há um momento de promoção racional em que algumas pessoas se reúnem num espaço distinto do espaço avacalhado do mundo da vida, e ali, usando o seu escrutínio racional, a sua boa vontade, a sua capacidade de escuta, né, produzem decisões de corte racional. Quer dizer, essa maneira de entender a manufatura da sociedade, a manufatura da política, ela vai ser desafiada no início do século XX, por uma série grande, vários pensadores, um esforço intelectual não coordenado, e Freud é um dos autores, né, sem que isso talvez tivesse sido pretendido, né, que interdita exatamente essa ideia. Quer dizer, que autoexpressão é essa? Que fundamento é esse? Né? Que capacidade de discernir de maneira racional, científica e com alta visibilidade os motivos que me levam a agir numa certa direção. Né? Até uma aproximação curiosa entre Freud e Pareto, para trazer um autor ainda mais maldito. Né? Pareto foi um autor que fez escolhas políticas complicadas, como nós sabemos, né? Mas é um autor que diz de maneira assim, muito direta, né? Não sei se ele teve acesso às coisas do Freud, mas chama atenção para o fato de que os motivos da ação humana são todos eles de natureza alógica. Né? Nós não temos acesso aos motivos das ações humanas. Toda vez que dizemos alguma coisa sobre os motivos da ação humana, não é dos motivos que estamos a falar. Estamos a falar, ponto, mas não dos motivos. A linguagem ocupa o lugar, né, do motivo, né, exatamente porque ela está no lugar do motivo, não é o motivo que aparece, né, como elemento de causação. Né. Pareto, inclusive, entre os resíduos alógicos que ele discrimina para explicar a conduta humana, ele inclui resíduos de sexo. Né. Chama atenção, quer dizer, não desenvolve isso. Desenvolve só numa direção interessante. Quer dizer, os seres humanos têm um dos conjuntos dessas motivações alógicas tem a ver com sexo, tem a ver com desejo. E Pareto, embora sempre seja carimbado como reacionário, conservador, proto-fascista, qualquer coisa desse jeito, vai dizer o seguinte: esse resíduo de sexualidade que está escrito no animal não antecipa nenhuma forma histórica, cultural, concreta, através da qual a sexualidade possa aparecer. Portanto, ele desmoraliza completamente, né, mesmo que Freud está fazendo isso, ele desmoraliza completamente, né, um discurso aceitável a respeito do que é a dimensão da sexualidade. Apesar de ser um autor, quer dizer, politicamente falando, tem uma expressão um pouco mais complicada. Né? Então, a aproximação com a filosofia política cética ela pode ser pensada na seguinte chave: o que caracteriza uma filosofia política cética? O que caracteriza essa tradição que se reclama do ceticismo? É a ideia de que o mundo humano é constituído por crenças, configurado por crenças. Certo? A ideia de que as crenças que configuram o mundo humano são produto de versões construídas pelos humanos a respeito do que a vida é e do que a vida deve ser. Certo? E o fundamento dessas crenças, sinto muito dizer para vocês, são outras crenças, que por sua vez estão fundamentadas em outras crenças. Certo? Como disse o pensador do século XIX, Peirce, que também pode ser trazido para essa conversa, diz, nós cremos em tudo aquilo que acreditamos. Né? E essa é uma definição bem fundamentada a respeito do que sustenta os sistemas de crença. Né? A crença, quer dizer, na tradição do ceticismo, ela opera numa dobra, que é a dobra do caráter indeterminado, né? Indeterminado das coisas tal como elas são. Né? A ideia do mundo, né, supõe que exista, certo? Tem razões para supor que exista, mas a ideia de que esse mundo, na sua solidão pré-linguística, pré-narrativa, ele não é nem positivo nem negativo, ele é simplesmente indeterminado. E toda vez que eu falo desse mundo, eu capturo e transformo numa figura de linguagem, portanto eu inscrevo esse mundo obrigatoriamente no sistema de crenças. Então o ceticismo exigiu, desde a sua primeira versão entre os gregos, mas sobretudo entre os modernos, um deslocamento da ideia de sujeito. O sujeito que, no certo sentido, aparece para si próprio como opaco. Né? Como opaco. Né? Como não transparente. Assim como as coisas do mundo aparecem igualmente como não transparentes, ou pelo menos como indeterminadas naquilo que elas são, independentemente das interpretações e das visões que os seres humanos podem construir. A despeito disso, a vida continua. A despeito disso, a vida se faz. Quer dizer, a despeito disso, o mundo da vida vai exigir atos de invenção, de alucinação, de suposições de realidade,